Então, todo e qualquer resultado que você tem na sua vida hoje, ele passa pela regulagem ou desregulagem, calibragem ou descalibragem dessas três esferas, desses três pilares. Quais são esses pilares? O primeiro dele é a casa emocional. É onde todos os processos emocionais trabalham, estão guardados e eles são oriundos de relacionamentos. É como a vida foi te marcando na parte emocional dos relacionamentos. Com teus pais, com teus irmãos, na tua infância, na tua adolescência, no teu ambiente familiar, se tu é uma pessoa casada já na vida adulta, nas tuas amizades, nos teus traumas com relacionamentos. Então tudo está dentro dessa casa de emoções. E essa casa ela é protegida por paredes, que são teus limites, pelo chão, que é basicamente o teu autoconhecimento, a tua firmeza, e pelo telhado, que é tudo aquilo que é a tua vulnerabilidade que esses relacionamentos acabam gerando. Então esse entendimento desse contexto é o que vai dar o primeiro passo para a interpretação dos comportamentos que não estão gerando os resultados que você quer, ou até mesmo você não entende, porque age de determinadas maneiras diante de determinadas oportunidades ou desafios. O segundo pilar, ou a segunda esfera, é o que eu chamo de armadura social. Imagina uma armadura, imagina um soldado com armadura, imagina um guerreiro, né, medieval com armadura, onde toda essa armadura ela é feita para proteger para uma batalha. Ela está ali, né? Imagina o Homem de Ferro, né? Tudo aquilo que está composto na armadura do Homem de Ferro é o que dá para ele condições de superar as suas fraquezas. Então tudo que tiver de instrumentalização, de proteção, de recurso, está nessa armadura. Então o que eu estou falando dessa armadura? É a tua mentalidade. E essa mentalidade é constituída desde a tua formação técnica, aquilo que você sabe de teoria, aquilo que você se formou, médico, administrador, engenheiro, toda a formação que você fez teórica está nessa armadura. Tudo aquilo que você aprendeu, que é considerado força e como você quer se apresentar para a sociedade está nessa armadura, assim como algumas vulnerabilidades psicológicas e sociais que você pode ter na armadura. Por exemplo, os valores sociais que você traz lá da sua casa emocional estão nessa armadura. Então não é raro algumas pessoas saírem de 0 a 100 por um comentário, por uma cena. E por que isso acontece? Porque nessa armadura social tem alguma vulnerabilidade emocional que acaba drivando como você vai se comportar e você nem percebe, simplesmente você reage. Então imaginando uma armadura, essa armadura ela tem todo um composto que vai te manter protegido para ir para a guerra, para ir para a vida, né? Então essa armadura social ela precisa estar muito bem regulada, porque uma vez que tenha vulnerabilidades, ou ela esteja carregada demais, vai te afastar de pessoas. Imagina uma pessoa muito dura, vai ter uma armadura muito pesada, né? muito fechada, e para alguns cenários, uma armadura muito carregada, ela vai te proibir, vai te impedir, vai te repelir de algumas oportunidades importantes. E essa mentalidade dessa armadura social, ela pode ser onde a gente precisa trabalhar. E o terceiro ponto, o terceiro pilar, a terceira esfera do método é o que eu chamo de contexto. O contexto é o que gera os teus comportamentos, é o que estimula os teus comportamentos. Então você vai estar em várias fases da tua vida e não importa o estágio que tu esteja agora, o teu contexto social vai impactar no teu comportamento, porque ele vai estimular o uso da tua armadura e vai estimular a tua casa emocional a vir para frente. Então, nesse sentido, imagine numa empresa onde a empresa não tenha valores que você traz de casa. Você percebe que você, para continuar na empresa, se progredindo, evoluindo, até ser aceito na empresa, você vai ter que lutar contra alguns valores que você traz de casa. Ao contrário, também é verdadeiro. Você chega lá e alguns valores da empresa estão totalmente aderentes com os seus valores. Nossa, isso vai ser muito melhor, vai ser muito mais tranquilo. Ou você está numa roda de amigos, ou novos amigos, que você quer ser aceito nesse grupo, você quer pertencer àquele grupo. E a sua armadura social está desregulada. E esse contexto vai testar a sua armadura social. Quem você é, o que esse grupo valoriza, que tipo de comportamento esse grupo aceita. Então, esse processo de contexto vai gerar um estresse e conforme for o seu processo de construção de armadura social e como é que você estiver gerenciando sua casa emocional, esse contexto vai literalmente impactar no teu comportamento. Seja de insegurança,
seja de tentar se reafirmar, seja de não se sentir aceito, seja de ficar mais isolado, não importa qual foi o movimento. E esse comportamento, uma vez que não se entenda se ele está adequado ao contexto que você está procurando, porque muitas vezes o contexto social a gente quer estar nele. Então não é raro pessoas, por exemplo, usar frase, a pessoa deixou de ser pobre, mas a pobreza não saiu da pessoa. Ou, nossa, como fulano puxa o assunto, ou quer ser o centro das atenções naquele ambiente. Tudo isso tem a ver com esses três pilares que eu estou te falando. Então o contexto social, ele vai te pressionar, ele vai te exigir uma calibragem da armadura e da casa emocional. Nesse sentido, o entendimento do contexto social, com os teus valores, com os teus objetivos, e aquilo que você precisa ou adequar no comportamento, ou modelar o comportamento, ou literalmente não aceitar esse ambiente, vai definir o teu resultado. Então eu estou dizendo, em suma, que todo e qualquer resultado que você tenha na vida, ele passa por entender a regulagem da tua casa emocional. De novo, é onde tudo nasce, a parte comportamental, ela nasce lá porque ela é emoção pura. A armadura social, que é como a tua mente, como você pensa que precisa se apresentar para o mundo, e toda a composição dessa armadura, ela depende de um monte de cenários, desde a casa emocional, desde a casa das emoções, desde a parte contextual, mas também muito do que tu foi construindo de experiência, aquilo que você foi aprendendo que é certo, que é errado. Então, tudo está nessa armadura social. E essa armadura social se apresenta, às vezes, antes de você. Tá? Então, é um processo bem importante para estar atento. E a parte do contexto, ele vai te desafiar a cada momento. Muitas pessoas, num único momento de vida, precisam transitar em vários contextos. É um contexto no clube, é um contexto na família, é um contexto na empresa, é um contexto numa sociedade qualquer que participe. Então esses contextos exigem da tua armadura social e da tua casa das emoções regulagem e capacidade de interpretar e se adaptar aos comportamentos necessários para vencer aquilo, para literalmente superar qualquer desafio que esse contexto possa trazer. Eu estou falando de, se uma vez que você está procurando uma promoção, por exemplo, o que a sua armadura social está te ajudando ou prejudicando nesse processo? O que você não está conseguindo ler do contexto, ou como esse contexto está afetando e mexendo nos teus valores, mexendo na tua mentalidade, mexendo nas tuas emoções, e que você entende que é só um processo que você está passando e nem sempre é. Então entender esse equilíbrio é fundamental e é o primeiro passo para entender os resultados. Tudo na vida, resultado de qualquer um ser humano na Terra, aqui no Brasil ou qualquer lugar do mundo, ele vai passar por emoções reguladas, protegidas dentro dessa casa das emoções, por uma armadura social adequada para os desafios da vida e do momento dessa pessoa. Você percebe que eu vou ter fase da vida que eu vou ter que ter uma armadura um pouco mais firme, outra um pouco mais vulnerável e outras um pouco mais adequada ou adaptada. E quando eu estou falando de contexto, o entendimento de contexto, ele é percepção de impacto nas emoções. Nem sempre o que você está pensando e como está se comportando é porque você quer se comportar ou pensa assim. O contexto está te empurrando para uma interpretação errada, porque está bagunçando tuas emoções e bagunçando a tua armadura, está mexendo com ela em partes vulneráveis. Então esse entendimento não é só psicologia, ela é neurociência, ela é fisiológica e ela é também inteligência comportamental. Então o que a gente está falando aqui no final das contas é, para o mundo louco que a gente vive hoje, acelerado, desafiador, extremamente conectado, ter capacidade de leitura de contexto, ter uma armadura capaz de se adaptar a esse contexto e garantindo que nossos valores sejam preservados, que tudo aquilo que a gente acredita não seja ferido, ou se for ferido, seja modificado para melhor. E também entender que as nossas emoções precisam estar dentro de uma casa bem organizada, com limites, com proteção, para que a gente não perca ou não perca a razão, não perca a racionalidade na hora de tomar determinadas decisões e que isso vai impactar no nosso comportamento. Dentro desse processo, a gente tem o que a gente chama dentro da neurociência, dentro da terapia cognitiva comportamental, dentro da psicologia moderna. A psicologia moderna ela traz muitas coisas legais para a gente desmistificar um pouco aquela densidade da psicologia antiga. O pensamento automático, ele vem diretamente de dentro das nossas casas de emoções. E ele aparece diretamente na nossa armadura social e impacta no contexto que a gente está inserido.
O pensamento automático, ele nasce na casa das emoções porque ele é algo que a gente foi aprendendo que precisa ter resposta para tudo no menor tempo possível. Qual o risco disso? O risco é que conforme for a regulagem das minhas emoções, a interpretação do meu contexto, e conforme a minha armadura social tiver mais regulada ou menos regulada, o meu pensamento automático vai me levar para uma resposta não adequada, ou uma resposta inconsequente. E às vezes eu estou falando de segundos. E aí acontece uma coisa muito comum com algumas pessoas que são inteligentes ou que têm uma postura mais visada no universo que ela está. Vou dar um exemplo. Dá uma resposta a partir de um pensamento automático, a partir de um PA, dá uma resposta que vem da camada 1 do cérebro, que é uma resposta automática para parecer que eu tenho uma resposta rápida, que eu sou ágil, que eu tenho conhecimento. E depois eu percebo um pouquinho que essa resposta está totalmente temperada por crenças, por posicionamentos talvez preconceituosos, ou mesmo por algo que eu respondi com emoção. O que é normal acontecer? Essas pessoas não voltam atrás e mantêm uma posição inadequada, para não parecer que estão errados. Qual é o problema disso quando vai sendo somado? Às vezes numa conversa de bar, numa conversa em família, isso até não impacta tanto, como por exemplo na área profissional. Porém, o reconhecer isso depois de um tempo já é um sinal de que algumas respostas estão já sim no pensamento automático. Raul, eu não posso ter pensamento automático para tudo? Na verdade, você deve. Quanto mais treinado você for para ter um pensamento automático, você vai ser mais produtivo, vai ser muito mais assertivo. Qual é o problema? O problema é se eu não estou com o pensamento automático regulado. E é isso que acontece. Por exemplo, se eu estou dirigindo, eu tenho que ter alguns pensamentos, algumas reações fisiológicas baseadas em pensamentos automáticos. O que eu faço quando o sinal fica vermelho? O que eu faço quando eu preciso dobrar para a esquerda ou para a direita? Alguns pensamentos automáticos já regulam o comportamento e a fisiologia literalmente atua dentro dos instrumentos do carro. Nesse sentido, vale para tudo na vida. Então, se eu tenho um pensamento automático, ele vem para me ajudar a rapidamente responder a um estímulo externo dentro do meu conhecimento. Qual é o problema? Quando essa resposta envolve emoções. Vou dar um exemplo. Nesse mesmo trânsito, você é fechado. Qual a resposta automática você dá para isso? Você sabia que 1 segundo, 2 segundos de alto sentimento de raiva leva até 7 horas para normalizar o teu corpo, a tua fisiologia voltar ao normal. Então você imagina você indo dirigindo para o trabalho e no meio do caminho alguém fecha você ou comete algum tipo de infração lá e você fica extremamente com raiva, extremamente ativado com esse sentimento. Isso significa dizer que você vai passar o seu dia inteiro com aquele sentimento no seu subconsciente e nas suas emoções desreguladas, e isso pode impactar literalmente na sua vida inteira. Se você for escutando o rádio do carro de manhã, só notícia ruim, só coisas negativas, inconscientemente a sua fisiologia está consumindo aquilo, o seu processo de sinapse, o seu processo neural está assimilando aquilo e traduzindo para você em pensamentos, em reações. Se prepare, o dia hoje não vai ser fácil. Naturalmente, isso vai gerar um resultado comportamental que vai gerar um resultado para a sua vida naquele dia. Então, nesse sentido, é fundamental entender contexto. Então, a minha rotina é contexto. Os meus amigos são contexto. A minha empresa é contexto. A minha família é contexto. Sabendo que esse contexto, que é a terceira esfera, ela é impactada pela minha casa das emoções reguladas. Então, se eu tenho um problema em casa, se eu tenho um problema de relação com alguém que eu amo, ou se eu trago algum tipo de trauma, algum tipo de personalidade, alguma herança psíquica, alguma herança comportamental, que hoje está dentro do meu contexto, ou mesmo na minha armadura social, não seja legal, está desregulado, naturalmente isso vai impactar no meu pensamento automático. Isso vai impactar no meu comportamento. Mesmo de maneira muito sucinta, mas ao longo do tempo. Na soma de comportamentos, as pessoas na tua volta vão perceber. Os teus resultados serão reflexo disso. Então, todo esse contexto a gente trabalha na metodologia de casa emocional, ou casa das emoções, armadura social e contexto. Uma vez que a gente entenda como essas esferas, esses pilares precisam estar regulados, equilibradinhos,
para que os resultados aconteçam, tudo vai ficando mais fácil e eu consigo ir para o próximo estágio, que é tirar proveito dessas 3 esferas. O que a maioria das pessoas não sabe fazer, e é o que a gente trabalha, é como, uma vez que eu tenha a regulagem e o equilíbrio no momento da minha vida, dessas 3 esferas, da casa das emoções, da armadura social e do entendimento de contexto, quando eu tenho equilíbrio dessas 3 esferas, desses 3 pilares, eu consigo tirar melhor proveito para ter uma promoção, para tomar uma decisão coerente, para construir um projeto maior, para fazer plano para o futuro. Então, se você não tiver com isso regulado, muitas coisas na tua vida não vão acontecer na velocidade ou da maneira que você quer. Porque é como se você tivesse uma orquestra e alguns instrumentos não tivessem afinados. Para a maioria das pessoas parece que é música, mas para quem entende o resultado que aquela orquestra precisa dar, no caso você sabe que não está tão legal. Você sabe que poderia mais e aquela frustração vem, aquele sentimento de nossa, não sei se é o momento, eu merecia algo melhor, eu pensei que seria diferente. Então tudo isso vem dessa base de entendimento. E é essa regulagem que a gente trabalha dentro do método, que eu venho desenvolvendo ao longo de 20 anos, formando líderes, conversando com pessoas, fazendo mentoria, em sessões de coach. E agora trabalhando como terapeuta cognitivo comportamental e sendo especialista em neurociência comportamental, fica mais fácil ainda de ficar compreensível o que eu estou falando. No final do dia, o que eu estou trazendo para cá é, para você ter resultados melhores do que você está tendo, você precisa regular as 3 esferas comportamentais. E elas têm origem, dentro do meu método, dizendo o seguinte: tua casa das emoções precisa estar com as paredes organizadinhas, com os limites bem delimitados, que façam sentido para a tua vida. O teu piso, o teu autoconhecimento precisa também estar muito mapeado. O teu teto da tua casa precisa estar bem regulado para que nada entre no momento que você não possa deixar entrar. Quando a gente fala da armadura social, a armadura social, que é a tua mentalidade, precisa ser forte no nível que você precisa. Não precisa ser nada além, mas também não pode ser menos. Raul, mas como eu sei o nível que eu preciso? É exatamente isso que a gente descobre dentro da mentoria, da metodologia que a gente está aplicando. Quando a gente fala do contexto social, o contexto social hoje ele é extremamente volátil. Você concorda que tem um contexto social na internet, na rede social, no trabalho? Há uma exigência, há uma cobrança extremamente alta por várias coisas. Vida perfeita, vida saudável, todo mundo tem que estar sempre bem e legal na frente das câmeras, todo mundo tem que ter fisicamente um padrão. Tudo isso, por mais que algumas pessoas digam que não gostam, eu não dou bola para isso, no final do dia, em casa, sozinho, dentro do seu quarto, as pessoas se olham no espelho e não se aceitam. As pessoas olham para os seus relacionamentos e se sentem frustradas quando olham histórias de outra pessoa. Quando as pessoas vão para a empresa e vê o carro do colega e percebe que às vezes ele tem uma função menor que a dele, tem um carro melhor e não entende por que a parte financeira daquela pessoa é melhor que a dele. E às vezes nem é isso. Às vezes a gente está falando literalmente de alguns bloqueios na casa emocional que permite um relacionamento com o dinheiro, por exemplo, melhor do que você está tendo. Então esse contexto é o que eu quero trabalhar com você, que eu quero dar a oportunidade de você conhecer e transformar literalmente a sua vida. Raul, em quanto tempo isso acontece? Isso pode acontecer em uma semana, um mês, um ano, porque cada um vai dar a intensidade que entender. E quando a ficha cai, meu amigo, é tudo muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. Então, te convido a entender um pouquinho mais sobre o que é a casa das emoções, a armadura social e uma leitura de contexto. Se você perceber, esta é a fórmula da energia.